Olá pessoal, hoje o nosso mapa é diferente do que nós estamos acostumados a fazer, normalmente no nosso canal, e é uma experiência que eu pretendo repetir. Trata-se de um mapa de um evento catastrófico, na verdade, de um grande acidente ambiental, o acidente de Brumadinho. Vamos nessa? Vamos olhar para esse mapa, porque ele tem muita coisa interessante na astrologia kármica, coisa que poucas vezes a gente vê as pessoas comentando sobre ela, porque ela é uma astrologia bastante controversa. Não são todos os astrólogos que têm simpatia pela astrologia kármica. Eu particularmente tenho, e aqui eu vou falar um pouco, né, usar um pouco do que eu conheço de astrologia kármica para estar analisando esse mapa, porque não tem como. Ele fala de uma situação kármica. Vamos lá? O acidente de Brumadinho, ele aconteceu, nós temos aqui a data e horário preciso, gente, dia 28 de janeiro de 2019, às 12 horas e 28 minutos, obviamente em Brumadinho, Minas Gerais. É uma carta bastante interessante, antes de mais nada, é uma carta regida por Saturno. Ela é regida por Saturno porque a gente percebe que é ele o grande articulador de uma série de movimentações. Mesmo nós temos aqui, por exemplo, um Marte também domiciliado, mesmo a gente tendo um Júpiter domiciliado, mas com certeza é uma carta saturnina, uma vez que Urano está ali conjunto ao acidente. Então você tem um mapa basicamente de um Sol em Aquário, Lua em Libra, ascendente em Áries, com Urano colado. Informação importantíssima, porque Urano é o planeta que move os acidentes, move o imprevisto, move o incontrolável. E esse Urano ele está enquadrando Plutão, mais um significador de ascendente. Não só Plutão, como uma coisa que é pouco comentado por aí, que é o chamado Nodo Sul, a cauda do dragão, né? Os nodos, eles são dados astrológicos que representam o caminho, né? O caminho de onde você veio para onde você vai. A cabeça do dragão é para onde você vai e a cauda do dragão é de onde você veio. E normalmente a cauda do dragão tem significado muito forte na astrologia kármica. E é justamente esse nodo sul que está no alto, no meio do céu. Ou seja, uma questão kármica, algo do passado que vai vir ao público, vai ser mostrado, vai ter relevância social muito grande e vai ser impossível a sociedade não ver, uma vez que ele está lá no alto do mapa. Você pode olhar aqui um mapa que a gente está descrevendo. Você tem uma sequência de planetas, né, e de significadores, inclusive esse nodo sul, no meio do céu. Começando lá no final da casa 9, que é Saturno, que rege o meio do céu, né? Ou seja, Saturno é um planeta que representa a cobrança, né? Saturno é um disciplinador, o cobrador, também tem grande importância na astrologia kármica. Então ele vem Saturno, Plutão, tudo em Capricórnio, Nodo Sul ainda em Capricórnio, sendo regido por esse Saturno. Aí você vem tudo isso desembocando o quê? Ali em Aquário, né? Aquário é o novo, né? Aquário é uma situação nova, que é regido justamente por esse Urano que está tendo essa influência ariana forte, né? Uma coisa agressiva, uma coisa que significa uma situação desafiadora, porque quando você tem esse acidente, foi muito desafiador para todos, inclusive para quem morreu, para quem sobreviveu, para o governo na época, para a empresa, né? E vai lá, né? Mercúrio e o Sol em Urano, né? Esse mapa também fala muito sobre o poder econômico, que vai ser colocado em vista pela sociedade e vai ser discutido, ou seja, o poder da própria Vale do Rio Doce como empresa, os patrões que deixaram isso acontecer. Quando eu falo de uma situação kármica, nós não estamos isentando da responsabilidade desse
desses patrões que deixaram isso acontecer. E o fato de você ter essa movimentação que sai de Capricórnio, indo para Aquário, passando pelo nodo, significando todo um processo de transformação, já que Plutão logo de cara, depois de Saturno, vem sinalizando, vamos transformar tudo isso, vamos trazer até morte, se for necessário, como foi, para que tenha esse resgate kármico, nodo sul, vem para Mercúrio, em Aquário, significador de comunicação, quer dizer, tudo isso que está no meio do céu vai ser comunicado de modo muito rápido, muito ágil, de forma desgovernada e descontrolada, do jeito aquariano de ser, né? Porque o meio de comunicação vai vir trazer as notícias, muitas vezes trazendo incômodo para quem tem o poder, tanto a Vale do Rio Doce como os políticos que estavam ali presentes tentando mostrar serviço, né? Porque político sempre tem esse jogo, né? Ao mesmo tempo que apoia quem o apoiou, no caso o poder econômico, ao mesmo tempo tem que dar satisfação para a população, né? E meio incontrolável, que é uma comunicação aquariana. Então você tem essa quadratura, né? Urano e com esse meio do céu, com todo esse conjunto que eu falei do meio do céu, dando essa configuração de acidente. Marte também meio que enquadrando principalmente Saturno e Plutão, está na angulação mais para enquadramento desses dois, significando justamente essa coisa da agressividade da morte, né? Bem presente. Nós temos outro dado muito interessante, que é a Lua em Libra na casa 6. A casa 6 sempre representa o serviço, o trabalho. E a Lua, o evento cotidiano, vamos dizer assim, aquela coisa mesmo da rotina, do cotidiano, e ao mesmo tempo representa o olhar do povo. O povo olhando para o trabalhador que estava ali e que ia sofrer todo esse acidente, tá? E ele está também numa posição de quadratura com esse Saturno e esse Plutão, significador de morte de trabalhador, né? Isso também é um fator bastante interessante. E nós temos outro detalhe, que casas relacionadas à morte, né? A casa 12 sempre tem um significado muito intenso da morte, e você tem ali Marte presente na casa 12. Você ali tem na casa 8 a presença de Júpiter, Mercúrio, indo para a fortuna, já entrando na 9. Então a casa 8, ela significa também morte, mas ela significa algo muito interessante, que são heranças e indenizações, o recurso do outro, né? A casa 8 tem muito a ver com o recurso do outro, e você tem um Júpiter potente em Sagitário, na sequência o outro benéfico, né? Então você tem um grande benéfico Júpiter, pequeno benéfico Vênus, tudo em Sagitário, na casa 8, significador de indenização, e ele está em quadratura com Netuno em Peixes. É muito interessante esse mapa, que quando você olha para Vale, você fala, uma barragem estourou, você pensa em água, mas na verdade o que você teve ali foi barro, não foi água, tá, gente? Foi barro, os dejetos que escaparam ali foram barro. E é um mapa muito terrestre, muito aéreo e fogo. Tem uma quantidade razoável de fogo nesse mapa, mas ele tem bastante terra mesmo, né? Terra e fogo, pouca água. Significando essa movimentação de terra em forma de barro, úmida. Um mapa não é exatamente um mapa úmido, porque ele só tem de significador ali em signo de água Netuno, né? Mas peixes, Netuno em peixes, que é o significador de água, um significador bastante forte de água, né? Mas é movimentação de terra que esse mapa está falando essencialmente. Ar, porque isso gerou muita notícia, isso fez as pessoas se movimentarem para fazer resgate por meio do ar, por meio de helicóptero. Fogo, porque o fogo sempre está relacionado ao próprio fogo em si, e existia risco de explosão, não sei se você sabe, mas existia risco de explosão nesse acidente, porque a lama soterrou muita coisa, rede elétrica, de novo Urano, e de novo a presença do fogo, porque a rede elétrica podia dar curto-circuito, explosão, e você tinha gás ali presente, gás mesmo, gás de cozinha, combustível, e isso
deu sempre um certo medo de explosão e de fogo, né? Foi uma das coisas que se temeu bastante. Então, é um mapa bastante interessante, porque eu entendo como sendo um mapa kármico, né? Um mapa kármico de regência de Saturno, com a cauda do dragão, o nodo sul lá no alto do céu. E eu acho que é esse mapa, né? Antes de encerrar, eu gostaria de deixar nossa solidariedade às vítimas. De novo, porque o mapa fala de questão kármica, não significa que essas pessoas mereciam morrer desse modo, significa que as pessoas tinham coisa para resgatar e que a irresponsabilidade de outras pessoas que agora estão com karma deixaram a coisa aí por esse lado. Elas resgatariam seu karma de algum modo, mas toda a confluência de coisas fez com que a situação fosse coletiva, né? Fosse um resgate coletivo. E a total solidariedade com essas famílias, tá, gente? E quando a gente fala de karma, a gente não está falando de castigo, a gente está falando de aprendizado. E eu espero que as pessoas que são principalmente significadas nesse mapa, que é Saturno em Capricórnio, que é o patrão, aprenda alguma coisa, né? Porque se eles vão estar lascados, porque esse mapa está indicando que eles têm pendências com a justiça cósmica, divina, como você queira falar, como que você queira entender. Tudo bem, gente? Gostou dessa análise desse mapa? Dá um like, inscreva-se no nosso canal. Beijo, fui e até mais.